Olá, bom dia. Aqui é a Caroline, de Satisfeita na Graça. Nós estamos realizando a leitura do livro O Amor e Respeito, de Emerson Eggerichs, da editora Mundo Cristão. Esse é o áudio de número 25. Sexualidade. Aprecie o desejo dele de ter intimidade sexual. O médico e sua esposa não tinham um casamento feliz. Eles estavam em um ciclo insano baseado no ultimato que ela havia promulgado vários anos antes. Ela não responderia a ele sexualmente até que ele satisfizesse as necessidades emocionais dela. Ela queria abertura emocional, queria que ele falasse com ela face a face, e até que ele satisfazesse suas necessidades, ela não responderia a ele sexualmente. Afinal de contas, isso é que é amor, não é? Então, por meio de uma série de eventos, o Senhor falou essas palavras: Quem deve ser a pessoa madura aqui? Ele é um crente novo e você já é de Cristo há muitos anos. Ela entendeu a mensagem. Decidiu ministrar a seu marido sexualmente, não porque quisesse fazê-lo, mas porque queria que isso fosse feito para Jesus Cristo. Ela não tinha essa necessidade de sexo. Isso não estava em sua mente, mas ela percebeu que essa era a necessidade do marido. E o Senhor falou a seu coração de modo que ela satisfazesse primeiro a necessidade dele. Sendo assim, ela disse: Tudo bem, Senhor, eu servirei a meu marido e satisfarei essa necessidade dele com alegria. E assim começou a fazer. E o que aconteceu? A necessidade dela de abertura emocional, de conversar face a face, foi atendida? Ela me escreveu. Quando estávamos deitados na cama, logo depois, eu não conseguia fazê-lo parar de falar. Eles chutaram o diabo para fora da cama. Este casal, que era infeliz havia tanto tempo por ter se colocado numa posição de perda para os dois, repentinamente encontrou uma situação em que os dois saíram ganhando. Quando ela satisfez a necessidade física dele, ele se propôs a satisfazer a necessidade emocional dela. Alguém já disse que, assim como o diabo fará tudo o que puder para juntar sexualmente duas pessoas antes do casamento, ele faz tudo o que pode para mantê-las afastadas uma da outra depois de se casarem. Este casal teve uma vitória retumbante sobre o diabo. Você pode dizer que eles o chutaram para fora da cama. Se existe uma questão que não é a verdadeira questão, essa é o sexo. Com o passar dos anos, recebi dezenas de casais que vinham reclamar que não estavam se dando bem. Normalmente, a resposta para o problema está no fato de que ela queria intimidade e afeição sem todo o toque sexual, enquanto ele queria sexo e não estava sendo muito paciente com os momentos apenas de afeição. O sexo para ele e a afeição para você são uma rua de duas mãos. Assim como ele deveria ministrar a seu espírito para ter acesso ao seu corpo, você também deveria ministrar ao corpo dele para ganhar acesso ao seu espírito. Durante um aconselhamento, uma esposa me disse que achava que o sexo não era a necessidade número um do homem. Respondi que o sexo é o símbolo da mais profunda necessidade dele, o respeito. Por analogia, uma esposa precisa de abertura emocional por meio de conversa. Quando essa necessidade é satisfeita, ela se sente amada. Para ela, o ato de um homem recusar-se a conversar representa que ele não a ama ou que não se importa com a necessidade dela. O marido tem uma necessidade de abertura física por meio da intimidade sexual. Para ele, a recusa da esposa representa que ela não se importa com ele e não respeita nem a ele nem a sua necessidade. Uma esposa também precisa pensar sobre o quão injusto é dizer ao marido: tenha olhos apenas para mim, e sempre rejeitá-lo quando ele se aproxima dela sexualmente. Como esposa, você transmite respeito a seu marido quando aprecia o desejo sexual dele por você. Duas chaves para entender seu marido. Há dois aspectos para entender seu marido na questão sexual. Primeiramente, perceba que a sexualidade dele é muito diferente da sua. Lemos em Provérbios 5,19: Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Não é por coincidência que não há na Bíblia nenhum versículo que ordena uma mulher a satisfazer com os seios do marido o tempo todo. É uma declaração ridícula, mas por quê? O texto de Provérbios 5,19 está expondo o fato de que o homem é extremamente visual quando se trata de desejo sexual. Ele vê uma mulher bonita, seu rosto e seu corpo e fica excitado. As mulheres não são visuais no que se refere ao sexo, pelo menos não no mesmo grau do que os homens.
Pense no momento em que você sai do chuveiro em contraste com o momento que ele sai do chuveiro. Quando você sai do chuveiro, ele é todo olhos, esquecendo-se de tudo mais. Mas o que acontece quando ele sai do chuveiro? Você provavelmente diz alguma coisa como: por favor, fique em cima do tapete. Ou cuidado, acabei de encerar o chão. Você não é visual como ele. O segundo aspecto é que ele precisa de abertura sexual, assim como você precisa de abertura emocional, intimidade. Em 1 Coríntios 7,5, Paulo escreve: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Quando a questão é a sexualidade, tanto marido quanto mulher precisam satisfazer a necessidade um do outro. Paulo diz que cada um deve cumprir sua função para com o outro. Os maridos, particularmente, podem ficar debaixo de ataques satânicos quando forem privados de abertura sexual. As esposas conseguirão entender melhor isso se pensarem como elas se sentiriam se seu marido não quisesse conversar ou ouvi-las, se destituída de abertura. Ser destituída de abertura emocional faria com que a maioria das mulheres se sentisse devastada. Uma jovem contou a história seguinte a Sarah, depois de uma das sessões de nossas conferências. Todos os domingos, ela e seu marido visitavam os pais dela, mas numa manhã de domingo ela ligou para sua mãe. Nós não vamos hoje, disse a filha. A mãe perguntou, por que não? Bem, porque o meu amor está com fricote. Continuou. Mas por que? Inquiriu a mãe. Acho que é porque não temos intimidade sexual há 7 dias. A mãe não hesitou. De maneira gentil, mas firme, fez com que sua filha ouvisse. Você deveria estar envergonhada de si mesma, porque você o priva de algo que leva tão pouco tempo e o faz tão feliz. Envergonhada, a filha gritou no telefone: Mãe, não acredito que você disse isso. Mas conforme a jovem terminava de contar a história a Sarah, ela acrescentou: minha mãe está casada há 47 anos e não conheço outra pessoa que tenha um casamento tão feliz. De fato, essa mãe deu à filha um bom conselho. Infelizmente, casais ficam girando no ciclo insano porque sem sexo. Ele se sente desrespeitado, reage com fricotes, desamorosos e ela o despreza por achar que ele está sendo infantil. E assim ficam girando. Mas não precisa ser assim. Sarah fala muito bem sobre isso em nossas conferências conjugais. Esposas, e se seu marido não conversasse com você por 3 dias, 3 semanas ou 3 meses? Vocês achariam isso abominável. Acho que vocês me entenderam. Algumas esposas querem que suas necessidades emocionais sejam atendidas depois do casamento, mas de algum modo perdem de vista as necessidades sexuais dos maridos. Lembre-se, seu filho não pediu para ser feito desse jeito, assim como a sua filha ou sua nora não pediram para serem criadas com a necessidade de sempre conversar de maneira íntima. A regra de ouro também funciona com o sexo. A questão aqui é que a anatomia e o propósito de seu marido são muito diferentes dos seus. Ele precisa de abertura sexual assim como você precisa de abertura emocional. É por isso que ele adora o ato sexual pelo que ele é. É um ato prazeroso que lhe traz satisfação. Como mulher, você pode sentir que vocês dois precisam estar próximos para então compartilhar sexualmente. Para ele, porém, é o inverso. O ato sexual é o que faz com que vocês dois fiquem próximos. Lembre-se de que o sexo se encaixa na mesma categoria de tudo que é descrito no ciclo energético. Seja em casada, que é CASADA, o que ele deve fazer por você, ou em CASADO, que é o que você deve fazer por ele, a regra que nunca muda é: você não conseguirá aquilo de que precisa ao privar seu parceiro daquilo que ele precisa. Existe uma antiga história sobre uma pergunta com a qual um homem deparou ao preencher uma ficha de emprego. Sexo, espacinho. Ele respondeu: não o suficiente. Os homens, em especial, podem sorrir, mas a dura verdade é que eles são muitas vezes atraídos para um caso porque são privados de sexo em casa. Um homem que se desvia normalmente recebe a culpa completa, mas em muitos casos ele é a vítima da tentação que sua esposa ajudou a trazer sobre ele. O segundo capítulo de Provérbios descreve em detalhes o benefício de se adquirir conhecimento, prudência e sabedoria. O versículo 16 diz que a sabedoria o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras.
Uma dose de respeito é muito melhor do que uma dose de Viagra num dia qualquer. Ser enredado por uma mulher pervertida foi exatamente o que aconteceu com o marido de uma mulher que me escreveu depois de ter percebido que ele tinha um caso. Ela percebeu que seu marido estava clamando por admiração, assim como ela ansiava por amor da parte dele. Ele estava pronto para ter uma mulher admiradora que o tentasse. E foi exatamente o que aconteceu no trabalho dele. Muito embora eles desfrutassem daquilo que as pessoas chamavam de casamento perfeito por mais de 20 anos, 4 filhos adolescentes, ativos na igreja, sucesso nos negócios, etc., ele se desviou. Eles se separaram por muito tempo, mas então a esposa percebeu. Eu estava muito ocupada com a vida, os filhos, etc., a ponto de ter esquecido meu marido nesta área, deixando-o vulnerável a ataques do inimigo. Ele disse que estava desejando muito uma coisa, mas não sabia o que era, até que ela começou a dar-lhe aquilo que ele tanto desejava. Sua necessidade era tão forte que, em determinado ponto, durante nossa separação, ele estava disposto a desistir de tudo. Casamento, família, negócios, reputação e até mesmo seu relacionamento com o Senhor, simplesmente para continuar sentindo o respeito e a admiração que estava recebendo daquela outra mulher. Ele passara por uma batalha espiritual muito intensa durante esse tempo, porque sabia qual era a coisa certa a fazer, mas não queria abdicar daquilo que estava recebendo dela. Deus está me ajudando a ver minha parte na ruptura de nosso casamento. Meu marido é um homem bem intencionado e sei que ele me ama. Ele também sabe que eu o amo. A carta prosseguia, dizendo que ela havia tentado fazer o teste do respeito com resultados maravilhosos. Ela começou a falar com grande respeito a seu marido, e ele de imediato respondeu-lhe, dizendo como ele havia se excitado ao ouvi-la dizer aquelas coisas tão respeitosas. De fato, ela relata: nós imediatamente compartilhamos de uma experiência sexual muito íntima. Parece que uma dose de respeito é muito mais forte que uma dose de Viagra como num dia qualquer. Se ele me ama, como pode ser tentado por outras mulheres? É muito comum que a sexualidade se transforme na razão de os casais não serem tão próximos quanto deveriam ser, mas ela se manifesta de maneiras que você nem imagina. Os homens podem querer estar abertos às suas esposas, mas quando eles querem estar abertos em assuntos que, em vez de aumentarem, ameaçam o sentimento de amor, algumas mulheres sentem incomodadas quando não totalmente irritadas. Uma mulher pode ficar pensando na razão de seu marido não estar mais aberto quando a verdade é que anos atrás ela mesma disse que ele não deveria ser. Como regra, a esposa deseja mais intimidade emocional somente em assuntos que aumentam os sentimentos de amor entre ela e o marido. Quando ele compartilha qualquer tipo de dificuldade do lado obscuro, digamos, com a tentação sexual, ela se sente incomodada ou até mesmo magoada e irritada. Ela pode instruí-lo a ficar calado e mudar. Em outras palavras, ser como uma mulher. Nós não desejamos o corpo dos homens, portanto, não deseja o corpo de outras mulheres. Não há problema algum no fato de ela compartilhar suas dificuldades com a imagem corporal, controle de peso, medos e preocupações. O marido deve ouvir e ser simpático a ela em todos esses assuntos. Ela vai se sentir muito melhor depois disso, porque em sua mente isso aumenta os sentimentos de amor entre os dois. O problema, naturalmente, é que ele não tem dificuldades com a imagem corporal, controle de peso, medos e preocupações igual a ela. Eles possuem lutas diferentes. Pelo fato de a esposa não ter todos aqueles mesmos desafios, porém, a preocupação dele em geral não é tão importante no que se refere à intimidade emocional. Deste modo, o marido fica mudo, em especial depois de ter sido repreendido. Isso então contribui para que a esposa conclua que ele não consegue ser emocionalmente íntimo. Na verdade, ela disse que ele não fosse aberto. Ela tem uma clara definição do que seja a intimidade emocional, mas isso deve envolver a energização do amor entre eles e o alívio do fardo dela. Se ele comunica alguma coisa que não é energética e isso cria um fardo para ela, por exemplo, tentações sexuais que ele pode ter quando vê mulheres atraentes, ele está fora da linha. Ela pensa: como ele pode ser tentado por outra mulher? Afinal, ele me ama ou não?
Ela não consegue compreender quando ele vê uma mulher bem dotada em seu escritório, usando um decote profundo, e ele fica excitado. Assim, ela presume que ele deve estar mentindo. Ela conclui que a razão de ele ter essa atração sexual por aquela mulher se deve ao fato de eles já terem passado muito tempo juntos, ou pelo menos que ele deseja passar um tempo com ela, que eles têm conversado, conhecimento um do outro, se aproximado, etc. Ela não consegue entender o conceito de que ele pode ser despertado simplesmente por olhar para alguém que mal conhece. Ela faz questão de que ele saiba que não é certo ser tentado por qualquer outra mulher de qualquer modo que seja, e ela não quer ouvir sobre esse tipo de coisa outra vez. Ela provavelmente não ouvirá nada sobre isso de novo, muito embora seu marido ainda esteja enfrentando dificuldades na área visual e deseje compartilhar isso. Lembre-se da admoestação aos maridos em Provérbios 5,19? Ele precisa deixar que os seios de sua esposa, e não outros, o satisfaçam o tempo todo. A maior parte do capítulo 5 de Provérbios é direcionada à advertência aos maridos quanto aos perigos do adultério. Por quê? Porque o sábio mestre que escreveu essa passagem estava tentando dar aos homens uma visão sadia do sexo. O marido que ama sua esposa deve se alegrar no sexo concedido por Deus, o que significa que ele deve ser realizado apenas dentro dos laços do casamento. Lembre-se também do que Jesus advertiu: qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5:28. Nosso Senhor sabia que os homens são estimulados visualmente. O sexo está no primeiro plano da consciência de um homem, e sempre que ele vê uma mulher visualmente sedutora, ele pode ser sim estimulado. Resumindo, um homem é responsivo àquilo que vê. Ele precisa da compreensão da esposa em relação às lutas que tem. Se quisesse ser falso para com ela, ele jamais faria qualquer alusão a esse problema. A esposa deseja receber a proximidade, a abertura e a simpatia do marido. Você pode alcançar isso de duas maneiras. Primeiro, faça tudo o que puder para dar-lhe a abertura sexual de que ele precisa, mesmo se em algumas ocasiões você não estiver no clima. Ou, segundo, diga que você está tentando compreender que ele é tentado sexualmente de maneiras que você não entende. Conforme você permitir que ele converse sobre as lutas que tem, terá cada vez mais oportunidade de ser amiga dele, assim como sua amante. Se seu marido é como a maioria, tem uma necessidade que você não tem. Quando você se envergonha dele, quando o pune ou o priva de algo, ele se sente desonrado por quem ele é. Se seu marido sentir que você não respeita a luta dele, o desejo que ele tem por você e a masculinidade dele, ele se afastará de você. Mas ele precisa de você. Você sabia disso antes do casamento. À medida que reconhece as necessidades dele e busca satisfazê-la, você o verá satisfazendo as suas. É provável que não exista uma maneira mais eficaz de furar os 4 pneus do ciclo insano e entrar no ciclo energético com os 8 cilindros do motor funcionando a plena carga. Algumas dicas. Ele sentirá que você aprecia o desejo dele de intimidade sexual quando você responder sexualmente a ele com maior frequência e iniciar o sexo periodicamente. Você compreender que ele precisa de abertura sexual, assim como você precisa de abertura emocional. Você reconhecer as tentações sexuais dele sem ficar com medo de que ele seja infiel e também sem envergonhá-lo. Você não tentar fazer com que ele se abra verbalmente para você, privando-o de sexo. Eu espero que você tenha sido abençoada com a leitura dessa semana. Nós retomamos a leitura na segunda-feira. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.